Então, olha só, por que estamos aqui hoje? Porque eu aposto que vocês, assim como eu, também têm o mesmo bloqueio, também têm o mesmo problema, também têm o mesmo entrave para iniciarem a sua jornada como investidores em imóveis. O que será que é comum para todos nós? O que será que impede cada um de nós de darmos esse primeiro passo? Será que é a tão famigerada falta de recursos? Será que é isso que nos trava? Será que é isso que nos impede de darmos esse passo? Ou será que o problema está aqui? Olha lá, hein, pessoal? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre aquela velha desculpa que 11 em cada 10 pessoas que ainda não investem no mercado de imóveis ou não investem no mercado imobiliário usam para dizer que não é possível. Então, para você que está aí me assistindo, até mesmo para mim, essa desculpa já veio a calhar muitas e muitas vezes. Então, por que nós estamos aqui hoje? Para nós entendermos se o problema é a falta de recursos, se o problema é aqui, onde é que está o problema, afinal? Boa noite, Alexandre, tudo bem? Bem-vindo aí à nossa live. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que é que nos impede? Até onde o nosso problema é a falta de recursos? E eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Se você acha que o problema está na falta de recursos, eu vou te dizer que o problema está na falta de criatividade. Isso sim. Então não faltam recursos, falta criatividade. Então ao longo dessa live você vai entender por que é possível, ou melhor, como é possível, por que também, nós investirmos em imóveis, mesmo que nós não tenhamos recursos. A gente precisa ter outras coisas, não necessariamente recursos. Então, olha só. Ali, boa noite, Jefferson. Obrigado aí pela tua presença. Quero agradecer de novo a presença de todos. E pedir uma coisinha. Lembram daquela história do explode coração? Então, por favor, o algoritmo do Instagram adora quando a gente explode coraçãozinho. Então, se for possível, clica no coraçãozinho, segura apertado para que ele exploda na nossa tela. Outra coisa legal, manda uma notificação, manda um aviãozinho para o seu amigo, para a sua amiga, para aquela pessoa que você gosta, para aquela pessoa que você também já ouviu falar que não investe em imóveis porque não tem recursos. Então manda essa live para ela, para ele, para que eles possam entender que a falta de recursos não é um impedimento, pessoal, tá? Então, aviãozinho neles, manda para a turma, para que eles possam nos acompanhar, tá ok? Hoje nós vamos desmitificar, nós vamos contornar esse problema. Então, olha só, antes da gente começar a falar da história da falta de recursos, eu achei que seria muito bacana se eu relembrasse para vocês alguns dados, algumas informações que nós obtivemos a partir de uma pesquisa que foi feita pelo pessoal da Brain, Inteligência Estratégica, lá do nosso amigo Fábio. E nessa pesquisa, o que foi interessante? Eles conversaram com aproximadamente 6 mil pessoas nível Brasil. E por que eles fizeram isso? Porque primeiro que eles queriam entender como é que se comporta o brasileiro quando a gente fala em investimento em imóveis. Então a ideia da Brain era, primeiro vamos mapear o Brasil para nós entendermos como é o perfil do brasileiro. Se o brasileiro gosta de investir em imóveis, se o brasileiro investe em imóveis, caso sim, qual é o tipo de imóvel preferido e assim por diante. Então eu queria de forma bem rápida, até porque não é o nosso propósito na live de hoje, mas eu achei super importante trazer um pouco esses números para vocês, para a gente poder situar um pouquinho melhor como é que é essa relação do brasileiro com o investimento em imóveis.
Então, a primeira coisa que eu queria apontar para vocês é a seguinte: do total de entrevistados, 13% disseram que já investem em imóveis. Então, do total entrevistado, nível Brasil, 13% já investem em imóveis. Tá? Se 13 investem, 87 não investem. Tudo bem? Mas olha que legal, pessoal. Desses 87%, 57% disseram que pretendem investir em imóveis. Então, 87% não investem, mas 57% pretendem. 57 de 87 dá mais ou menos 50%. Então, se a gente pega 13% que já investem, boa noite, Letícia, 50% que pretendem investir, nós estamos falando em aproximadamente 63% dos brasileiros que investem ou pretendem investir em imóveis. Agora, olha só, se você está aqui comigo hoje, é porque você ainda está, de alguma forma, dentro desses 50% que pretendem investir, né? E que talvez achem que o problema seja a falta de recursos, ok? Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês saem desses 50% que pretendem investir e vão para o grupo dos que já investem, tá? Olha só. Então olha que bacana. Então agora falando um pouquinho do que esses 13%, do que esses 50% que pretendem investir buscam. Então, nacionalmente, pessoal, nível Brasil, 57% dos investidores buscam imóveis com perfil residencial. Residencial, pessoal. Então, daqueles que já investem ou que pretendem investir, 57% buscam imóveis com perfil residencial. Isso nível Brasil. Quando a gente fala de estado de São Paulo, ou seja, o estado mais rico da federação, a locomotiva do Brasil, 40% do PIB do Brasil está em São Paulo, tudo aquilo que vocês já sabem, estes 57% aumentam para 68%. Então, olha só, quanto maior a riqueza, quanto mais forte o Estado, maior é o percentual de investidores. Fala, Rodrigão, fala, Gabriel. Maior é o percentual de investidores que buscam investimento em imóveis residenciais. E agora, olha só, a gente saiu do nível Brasil, 57%, São Paulo, 68%, e quando a gente vem para a capital, então, quando a gente fala de São Paulo, capital, a maior metrópole da América Latina, aquela coisa toda, 81%, pessoal, na grande São Paulo, na capital, buscam imóveis residenciais para investimento. A gente não está dizendo que tipo de investimento, se é renda, se é reserva patrimonial, compra e venda, assim, estamos falando de forma generalizada, de forma ainda genérica. Então, nível Brasil, 57%. Estado de São Paulo, 68%. São Paulo, capital, 81% buscam imóveis residenciais para investimento. Segura só. Quantas tipologias? Porque na última live, sobre o que nós falamos? Nós falamos sobre o poder dos imóveis compactos. Será que os percentuais corroboram? Será que os percentuais dão base para isso? Então, olha só. Do ponto de vista de tamanho, de tipologia, 25% dos investidores buscam estúdios. 25% buscam estúdios. 22% buscam apartamentos de um dormitório. E 33% buscam apartamentos de 2 dormitórios. Então, olha só, pessoal. 80% de todos os imóveis que são procurados por investidores vão de um estúdio a 2 dormitórios. Olha que números interessantes. Isso reforça tudo aquilo que a gente conversou na segunda-feira, sobre o potencial, sobre o poder dos imóveis compactos. Agora, olha que legal. Quando a gente fala de ticket médio, e mais uma coisa, mais um elemento para justamente
embasar a nossa tese dos imóveis compactos. 36% dos investidores investem num ticket médio de até R$200 mil. Não dá para comprar grandes apartamentos com R$200 mil. E outros 28% de 200 até 300 mil. Aí a gente pega uma boa parte dos 2 dormitórios. Então, olha só, 36% até 200 mil, mais 28% entre 200 e 300 mil. Agora, quando a gente fala do meu caso, do seu caso, quando nós falamos dos microinvestidores, aqueles que possuem um imóvel para investimento, como é que ficam esses números? Então, olha só, quando a gente fala de microinvestidores, 75% deles preferem o investimento em imóveis do tipo residencial. Então, olha só, nível Brasil, 57%, Estado de São Paulo, 68%, São Paulo capital, 81%. Quando a gente fala de microinvestidores nível Brasil, 75% deles preferem investir em imóveis residenciais. Número interessante, né? Agora, como é que eles compram? É uma outra pergunta, que já começa a ter um pouco de link aqui com a nossa live de hoje. 48% dos microinvestidores compram através de financiamento bancário. 25% compram à vista e 27% compram com um financiamento direto com o incorporador. Então, o microinvestidor, aquele que é como você, como eu, que está lá para iniciar sua jornada, comprar seu primeiro imóvel para investimento, ele compra de forma financiada, aproximadamente 48%, 25% à vista, 27% diretamente financiado, diretamente com o incorporador. Legal? E agora, quanto ao propósito, para que compram? Por que buscam? Porque os nossos amigos, investidores em imóveis, estão aí no mercado. 54% deles, pessoal, buscam imóveis para geração de renda. 32% como reserva patrimonial e 14% para comprar, aguardar uma valorização e então venderem numa situação melhor. Então, 54%, pessoal, compram imóveis para geração de renda. Números legais, né? Muito bom. Então, posto tudo isso, como diria meu irmão Diego, boa noite, Diego, tudo bem? Sem mais delongas, vamos entender como nós, candidatos aspirantes, que já estamos nos vendo como microinvestidores, que vamos dar aquele nosso primeiro passo e vamos nos tornar investidores em imóveis quando? Agora, em 2021. Então vamos ver por que é que nós não damos esse passo. Vamos entender o que é que nos prende, o que é que nos inibe. E vamos entender se nós somos dessa turma que diz que não investe, que não dá esse passo, porque faltam recursos, pessoal. Então, olha só. Eu queria pontuar para vocês algumas coisas que eu considero super importantes para que a gente, de novo, dê esse passo de uma forma irreversível. Então, uma preocupação muito grande que nós aqui do Renda Imóvel Moeda Forte temos é o seguinte: nós temos um propósito, nós temos uma missão. Esse nosso propósito, essa nossa missão é levá-los do absoluto zero a se tornarem investidores em imóveis. E eu vou apresentar para vocês nos próximos dias um plano para isso. Como é que você sai do zero absoluto e você se considera pronto, apto a investir em imóveis em apenas 30 dias. É isso que nós vamos fazer. Tá? Então, o nosso propósito, a nossa missão, o plano, a proposta que eu tenho para apresentar a vocês é: eu vou levar você
que hoje é um aspirante, que hoje é um pretendente a se tornar um investidor do mercado imobiliário do zero absoluto, sem você inclusive saber o que é que você quer, em apenas 30 dias. Então, em 30 dias você vai estar pronto para se tornar um investidor. Mas segura, porque isso daí é na próxima semana. Agora, olha só. Então, nós temos um propósito, nós temos uma missão, que é levá-lo até esse objetivo. Só que assim, pessoal, é nossa obrigação fazer isso de uma forma responsável, fazer isso de uma forma consciente, fazer isso de uma forma que você, ao longo da sua jornada, não tenha frustrações, não tenha situações que você idealizava e que não aconteceram e que de repente possam te fazer retornar a essa condição que hoje você vive. Então essa é a nossa preocupação e é por isso que eu quero de novo reforçar uma situação com vocês. Você quer se tornar um investidor em imóveis? Você tem essa aspiração? Você faz parte daqueles 57% dos 87% que apareceram, que foram apontados pela pesquisa da Brain? Se você se enquadra nesse grupo, se você está disposto e você quer se tornar um investidor em imóveis agora em 2021, você precisa novamente ter muito claro qual é o seu momento. Em que momento dessa jornada você está? A gente está aqui hoje por quê? Porque eu preciso abordar um tema que é: eu quero investir, mas eu não tenho recursos. Como é que você sabe que você não tem recursos? Você só vai saber se tem ou não tem recursos se você fizer aquela lição de casa, que é entender o seu momento de vida, que é você entender a sua realidade financeira, que é você entender se você dispõe ou não de recursos. Se você dispõe de recursos, não quer dizer que o que eu vou te dizer agora não se aplica, mas você está em outro momento. Você de repente já está apto. Falta alguma outra coisa que eu preciso ensinar para vocês poderem investir. E por que eu vou de novo bater nessa tecla? Por que eu vou de novo insistir nessa questão da tua realidade financeira, da tua capacidade de investimento, do teu controle de despesas, Porque senão, ou você está no momento errado da sua jornada, ou você vai dar esse passo de forma errada. Você poderia dar esse passo de uma outra forma. Então, o que nós queremos com isso, pessoal? A gente quer evitar frustrações lá na frente. Porque quando a gente se frustra, existe um risco muito grande de você retroceder na tua jornada, de você dar um passo atrás, ou às vezes até de você abandonar a modalidade de investimento em imóveis. Então, eu, Rodrigo Camargo, boa noite, Gi, tudo bem? Eu, Rodrigo Camargo, nós aqui do Renda Imóvel Moeda Forte, queremos ajudá-lo a dar esse passo, mas como? De uma forma consciente, de uma forma controlada, com você no controle da situação e você sabendo exatamente o que é que você tem condições de fazer. Tá? Então, essa é a primeira situação que eu acho super importante eu discutir novamente com vocês, para que vocês deem esse passo conosco. O Arruda está dizendo aqui, neste cenário, com os juros reduzidos a um patamar nunca visto, a melhor alternativa acaba sendo os investimentos imobiliários, como uma opção conservadora e rentável. Exatamente, Alexandre. É isso mesmo. A gente já falou sobre a comparação entre investimento em imóveis e outras modalidades. Como o imóvel, considerando sua valorização orgânica e mais uma renda apenas mediana com ele,
ele bate os outros investimentos. Por quê? Porque ele é sólido, porque ele é seguro, porque ele não derrete. E quando a gente pensa, pegando um gancho do que o Arruda está nos dizendo, quando a gente pensa na questão da taxa Selic, da taxa básica de juros, como ela é utilizada no Brasil, como gatilho, como dispositivo para controlar a questão inflacionária, a gente sabe que no médio e longo prazo os imóveis acompanham. Tá? Então os imóveis acabam se valorizando, os imóveis acabam se reajustando de acordo com a nossa realidade inflacionária e de taxa de juros. Tá? Então, o imóvel é menos afetado por essa questão da taxa de juros do que outras modalidades de investimento. E eu sei também, pessoal, que já existe uma certa polvorosa no mercado. Ah, mas a taxa Selic está subindo. Ah, mas tem gente dizendo que ela pode chegar a 5, 5,5% ainda esse ano. Ah, mas como é que eu vou fazer? Está tudo bem, pessoal. Porque o brasileiro não está acostumado com uma taxa básica como a que nós temos hoje. Então significa que no médio e longo prazo a gente se ajusta, nós do mercado imobiliário, nós investidores em imóveis, podemos ficar tranquilos, porque sequer essa primeira alta que ela teve agora no mês passado vai representar um problema do ponto de vista de crédito. O crédito não foi impactado. Tá? A disponibilidade de crédito, os percentuais, as taxas com as quais o crédito é concedido atualmente não foram afetadas pelo aumento da taxa Selic. Ou seja, há espaço, inclusive num curto prazo, para que a Selic aumente sem que o mercado imobiliário sofra grandes traumas. Tá ok? Então fiquem tranquilos, nós estamos no caminho certo. Então olha só, feito esse parênteses, né? Partindo do pressuposto que vocês que estão aqui comigo hoje fizeram aquela lição de casa, puseram na ponta do lápis tudo bonitinho, descobriram como é que gastam todo mês as suas, né, como é que estão distribuídas as suas despesas, o que é supermercado, o que é escola, o que é isso, o que é aquilo. Partindo do princípio que vocês já têm clareza e que vocês chegaram a uma conclusão, a uma fatídica conclusão. Rodrigo do céu, fiz as continhas, estou sabendo que eu gasto 2.325 por mês em média no supermercado, porque eu tenho filho pequeno, eles adoram bolacha recheada, chocolate e assim por diante. Rodrigo, não tenho dinheiro para investir. Olha só, tá aqui ó, a minha planilha, tá tudo bonitinho, tudo controlado. Caramba! Aí eu tô aqui juntando, quebrando porquinho, fazendo das tripas coração e, cara, não tá sobrando dinheiro, Rodrigo, para eu investir. Deu ruim. Não vai ser em 2021 que eu vou me tornar um investidor em imóveis. Será? Será que não tem jeito? E olha, uma outra coisa que eu acho super importante eu comentar com vocês é que aqui no nosso canal a gente não vai ensinar ninguém a fazer gato, hein? Tá? A gente não vai ensinar ninguém a fazer rolo, fazer coisa errada, sonegar, não tem nada disso aqui no canal, tá? O canal, ele é regido, ele se baseia, um dos pilares do canal Renda Imóvel Moeda Forte é que você vai se tornar um investidor com a nossa ajuda de uma forma íntegra, de uma forma absolutamente legal e lícita. Então aqui ninguém vai ensinar vocês a fazerem gato não, pessoal. Tá? Então a proposta que eu tenho para vocês na live de hoje é demonstrar alternativas, já que você fez a lição de casa, entendeu o seu momento, sabe em que etapa da jornada como futuro investidor você se encontra e você chegou à conclusão de que não tem recurso sobrando, né? Isso é ruim, de uma certa forma, mas você vai ver que não é o fim do mundo, tá ok? Então olha só, tá compreendido que aqui não tem gato? Tá compreendido que aqui não tem esqueminha? Legal. Então olha só, a gente não tem dinheiro.
ou a gente tem pouco dinheiro. Tá? O que eu acho importante? E vou ser mais sincero com vocês. Eu acho, de certa forma, até bom. Acreditem se quiser. Eu acho até bom se não tiver dinheiro sobrando absurdamente para a gente começar essa nossa jornada. Ah, Rodrigo, mas você tá louco? Como assim você acha bom a gente não ter dinheiro? Porque eu acho mais interessante quando a gente está a ponto de se tornar um microinvestidor, ou seja, nós vamos investir, nós vamos aportar recursos para comprarmos, para adquirirmos o nosso primeiro imóvel para investimento, seja ele para renda, para reserva patrimonial, para compra, valorização e revenda futura. Eu acho importante, de repente, a gente usar um princípio que não é meu, tá? Não adianta falar, não, o Rodrigo inventou isso. Mentira. Se você puser aí no Google, vai aparecer um monte de gente falando disso. Mas é um princípio que eu acho muito legal, que ele se chama montinho-montão. Tá? Então, montinho-montão, o princípio do montinho-montão para investimento em imóveis. Eu acho importantíssimo a gente se valer do princípio do montinho-montão para iniciarmos a nossa jornada. Mas, Rodrigo, o que é montinho-montão? Significa o seguinte: a gente começa pequeno, a gente começa com um investimento menor do que nós temos efetivamente como capacidade de investimento. Então nós temos um montinho para investimento. Aí a gente vai, faz o nosso primeiro investimento em imóveis, seja ele para qual fim for. Este montante aplicado, se com inteligência, sabendo comprar, tudo aquilo que a gente já falou e que a gente vai voltar a revisitar nas próximas lives, nas próximas semanas e a vida inteira, né? Se nós sabemos qual é o nosso perfil, entendemos qual é a nossa vocação, sabemos que tipo de investimento em imóveis faz o nosso coração cantar, se nós temos consciência do nosso momento da jornada, das nossas despesas, da nossa capacidade de investimento, esse montinho tende a aumentar. Este montinho tende a se tornar o quê? Um montão. Então, o nosso próximo investimento, pessoal, o nosso próximo investimento não será mais um montinho. O montinho de hoje ou de ontem virará o montão de amanhã. Então a gente começa pequeno, a gente dá passos de acordo com o tamanho das nossas pernas e a gente amadurece profissionalmente. A gente amadurece enquanto investidor em imóveis. Tá? Então, sugestão do Renda Imóvel Moeda Forte para você que quer se tornar um microinvestidor, que quer ter seu primeiro imóvel para renda. Pense, aplique o princípio do montinho-montão para você dar esse primeiro passo. Ah, Rodrigo, mas eu tenho muito mais dinheiro. Não! Montinho-montão, tá? Se você tiver bastante dinheiro, a gente vai fazer uma live só sobre isso um outro dia, tá? Não esquenta não. Porque o canal é para todos. É um canal democrático. Serve para aqueles como eu, você que está sem dinheiro e quer dar esse primeiro passo. Mas se tiver alguém aqui com bastante recurso, a gente pode explorar também. Neste cenário, né, sob essas circunstâncias, o que faz mais sentido? Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo porque tem mercado para investimento em imóveis para todo mundo. Agora, o propósito de hoje é conversar com você que fez todas essas continhas e chegou à conclusão de que dinheiro parece ser o problema. Então, se dinheiro parece ser o problema,
montinho, montão. Beleza? Tá claro o que é um montinho, montão, pessoal? Show de bola. Agora olha só. Quando falta recurso, existe uma coisa que tem que aparecer, pessoal. Que afinal a gente quer se tornar investidor, não é isso? A gente fez as contas e o que não tem hoje é recurso disponível para isso, mas a gente quer se tornar investidor. Então, quando falta recurso, precisa aumentar a nossa determinação. Então, olha só. Falta recurso, aumenta a determinação. Eu vou fazer uma pequena paródia aqui. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho recurso para investir. Vai lá no Renda Imóvel Moeda Forte. Ah, Rodrigo, mas a situação está complicada, eu não sei por onde começar. Vai lá no Renda Imóvel Moeda Forte. Ah, Rodrigo, mas são tantas opções, tantas possibilidades e eu fico perdido. Vai lá no Renda Imóvel Moeda Forte. Vocês já viram esse comercial, né? Ah, Rodrigo, mas eu... Ah, sei lá, acho que dá trabalho, né, esse negócio de investir em imóvel. Então não adianta ir lá no Renda Imóvel Moeda Forte, pessoal. Tá? Então, deixa eu te ajudar. Se você que está aqui hoje comigo, ao vivo ou de forma gravada, não está disposto a arregaçar a tua manga, sair da tua zona de conforto, pegar o touro pelo chifre e deitar o bicho, vai embora. Você está perdendo o seu tempo aqui no nosso canal. Tá? Eu não quero ser indelicado, não quero que você perca o seu tempo, porque eu sei que o tempo é aquilo que a gente tem de mais precioso, pessoal. E eu agradeço de coração cada um de vocês que está me doando aquilo que vocês têm de mais importante. Então é aqui. Se você não tem disposição, se você não está determinado, se você acha que vai dar trabalho, vai fazer outra coisa. Tá? Vai investir em renda fixa, vai investir em fundo imobiliário, sei lá, vai fazer outra coisa. Você está no lugar errado. Me desculpa, mas eu preciso ser franco com vocês. Só deve ficar aqui conosco, né, aquele que não tem recurso, que não sabe por onde começar, que está indeciso, que tem todas as justificativas possíveis, porém quer se tornar um investidor em imóvel, que está disposto a dar sangue para se tornar um investidor em imóvel. Então, se você não preenche esse único pré-requisito, vaza daqui, tá? Porque você vai atrapalhar os outros. Tudo bem? Então, olha só, por que eu precisei fazer esse parênteses? Porque quando faltam recursos, precisa aumentar alguma coisa para compensar, pessoal. Tá? Alguma coisa tem que aumentar. Então, eu vou dizer para vocês que é a determinação. Quanto menos recursos, maior tem que ser a nossa determinação. Então, vocês entendem agora por que para quem tem muito recurso, de repente faz mais sentido uma outra live? Porque dependendo da quantidade de recursos que você tiver, a tua determinação não precisa ser assim tão absurda, não precisa ser assim tão agressiva, como vocês que estão comigo nesse barco, que querem investir, mas que não têm condições. Tá? Por quê? Porque eu não vou mentir para vocês. Se a gente quer e a gente não tem, a gente tem que dar um jeito. Como é que a gente dá um jeito? Eu vou explicar para vocês. Tá? Então, olha só. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês, que é algo que a gente nunca conversou até agora. E é por isso que a live de hoje é tão importante, pessoal. Eu queria contar para vocês que não tem jeito. Se a gente, né? Se a gente né, quer, só um minutinho, pessoal.
Se a gente quer se tornar investidor, se a gente não dispõe de recursos, né, não tem milagre. A gente precisa entender. Ah lá, o jogador de futebol no início da carreira come a bola no jogo. É verdade, é isso aí mesmo, Alexandre. Então a gente precisa entender que a gente vai ter que dividir para somar. Não tem jeito, tá? Então não se iludam. Se você está aqui que nem eu nesse momento, querendo se tornar um investidor, e você não tem recursos, você precisa fazer parceria, você precisa desenhar algum modelo de sociedade, pessoal. Tá? Não tem milagre. Não é verdade? Eu poderia falar para vocês, vai no banco. Mas o banco vai gerar uma parcela no primeiro momento. Então vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que entender que neste momento, nesta atual etapa da tua jornada, não dá para ser sozinho. Não dá para ir de carreira solo. Se você não está acostumado, se você não tinha ideia, se não era de repente o teu perfil, começa a trabalhar isso aqui. Você vai precisar fazer parcerias. Você vai precisar estabelecer sociedades. Tá? Então, a mudança, ela começa aqui, na tua cabeça. Você precisa entender que você tem que dividir para poder somar. Você vai dividir esse bolo para que o bolo cresça. Tudo bem? Então, olha lá, posto isso, e de novo, começa como um mantra. Eu não tenho recurso, mas eu quero investir. Eu não tenho recurso, mas eu quero investir. Eu preciso arrumar sócios. Eu preciso arrumar parceiros que me ajudem nesse momento para que nós possamos construir um negócio. Né? Boa noite, Paulo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Então, olha só, pessoal. Tá claro isso? Né? Você precisa entender que você vai ter que emparcerar, ou que você vai ter que formar sociedades. Tá? E aí eu queria apresentar para vocês algumas posições que eu acho importantes quando a gente fala na questão da sociedade. Né? Então, por exemplo, muitas vezes dentro de uma determinada sociedade, nós temos aquilo que a gente chama de sócio estruturador. Tá? Então, o que é o sócio estruturador? Ou sócio, muitas vezes, pode ser chamado também de prospector. É aquele indivíduo, né, aquele sócio, que tem como característica, dentro daquela composição societária, ir atrás dos negócios. Buscar, estruturar, desenhar, pré-planejar, garimpar negócios. Tá? Então, eu chamo esse sócio de sócio estruturador. Tá? Esse cara é importante, lógico. Sem o sócio estruturador não sai nada. Vocês concordam? Se ninguém for lá garimpar, se ninguém for conversar com corretores, se ninguém for explorar cidades, se ninguém for entender negócios, mercados, nichos e assim por diante, não tem nada. Alguém tem que fazer isso. Então, uma das posições possíveis, pessoal, é a de sócio estruturador, tá? Qual que é uma outra posição tão importante quanto? O sócio investidor. Não é verdade? Alguém tem que pôr dinheiro. Então, olha lá, sócio estruturador, sócio investidor. Qual que é o terceiro sócio importante? O sócio executor / operador. Então, olha só, sócio investidor, você não tem como ser, né? A gente acabou, olha lá, ela é a máquina que faz acontecer, verdade, Paulo? Olha só, a gente está aqui hoje falando
que nós chegamos à conclusão de que a gente não tem grana. A gente não tem recursos para figurar na condição de sócio investidor, não é verdade? Paciência. Mas vocês percebem que o mundo não acaba? Ué, o sócio investidor é só um dos 3 sócios. Você ainda pode ser o sócio estruturador e você pode ser o sócio executor operador. Então você percebe que pelo fato de você não ser o investidor, você necessariamente não está descartado do negócio. Por quê? Porque você pode atuar como sócio estruturador e você pode atuar como sócio executor e operador. Então o que eu falei para vocês? Quando o recurso diminui, precisa aumentar alguma coisa. Eu falei para vocês de determinação. Vamos chamar de determinação / trabalho. Lógico. Ué, nós não estamos falando de assistencialismo, nós não estamos falando de nada caindo do céu. A gente está falando de um negócio sério. A gente está falando da transformação da sua vida. A gente está falando de independência financeira, né? De antecipar a aposentadoria, de virar uma chavinha na tua vida, dar mais conforto, qualidade de vida para a tua família, poder passar mais tempo com as pessoas que você tanto ama. E você acha que vai ser de graça isso? Se você acha, sai daqui, meu. Sabe, se você acha que tem fórmula mágica, você está no lugar errado. Tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar. Isso não é um puxão de orelha, pessoal. É realidade. Beleza, não tem problema não ter dinheiro. Não tem problema não ser o sócio investidor. O que a gente faz então? Vamos trabalhar. Vamos estruturar negócio. Vamos estudar. Vamos atrás. Vamos fazer como o Diego fala. Vamos lá tomar cafezinho lá com os corretores da cidade. Entendeu? Vamos levantar a bunda da cadeira, desculpa com perdão da palavra, e vamos fazer alguma coisa. Você não quer? Você quer se tornar investidor em imóveis? Se você não é detentor de muitos recursos, você tem que compensar. Como é que a gente compensa? A gente trabalha, pessoal. Percebem como não é tão difícil assim? Agora, de novo, se você está sossegado, não está a fim de trabalhar, então, vai fazer outra coisa, tá? Não perca tempo aqui com a gente. O canal é para quem está determinado a se tornar um investidor. Eu não fico com falsas ilusões, eu não engano vocês, nada disso, pessoal. Eu sou um cara que trabalha para burro, quem me conhece sabe. E eu não espero menos de quem quer se tornar um investidor em imóvel. Tem que trabalhar. Então vamos ser sócio estruturador, vamos entender como é que é isso, vamos aprender. Eu estou aqui para ajudar vocês, caramba. Vamos entender como é que executa, como é que bota em pé, como é que planeja, como é que opera. Mas entenda, tem que trabalhar. Tá? Tem que ter sócio. Tem que ter parceiro. Tá? Muito bom. Olha só. Então essas são 3 posições que eu achei super importantes explicar para vocês. Tem uma outra situação, deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui, ainda temos um tempinho. Tem uma outra situação que eu acho super importante e que vocês precisam entender porque isso faz parte da dinâmica do mercado, né? O que é essa outra parte importante? A gente aqui está falando de sócio investidor, sócio estruturador e sócio executor / operador. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Vamos pegar o caso do terreneiro. Então imagina que a gente resolveu que vai empreender e vai precisar de um terreno para nesse terreno construir, fazer alguma coisa de tal forma que a gente tenha ali um investimento em imóveis. Olha lá o Paulo aqui, mostrar resultado para o sócio não desanimar. Isso é trabalho, é verdade, Paulo. Total. Sociedade, ela é igual casamento. Tem que ter transparência, né? Tem que ter demonstração de resultado. É igualzinho, tá?
Então olha só, imagine então que a gente descobriu o nosso perfil de investidor, a gente já sabe que vai fazer aquilo que faz o nosso coração cantar, e a gente entendeu que a gente vai comprar um terreno para, por exemplo, colocar kitnets nele. Podia ser um predinho, podia ser qualquer coisa. Imagina que a gente chegou à conclusão de que faz sentido no terreno tal a gente implementar um conjunto, um condomíniozinho de kitnets. A gente tem um cara para vender esse terreno, não tem? E o terreno ele tem um problema muitas vezes. Ele carrega a operação logo no instante zero. Então, uma forma, de novo, já que a gente não tem recurso, já que a gente não tem dinheiro, mas nós somos, de repente, imagina que nós resolvemos fazer a função de sócio estruturador, sócio prospector, sócio garimpador, e assim por garimpeiro, e assim por diante. Então a gente chegou à conclusão de que tem um terreno muito legal, com potencial muito bacana, e a gente pode fazer o quê? Chamar esse proprietário e falar: você não gostaria de ser nosso parceiro? Você não toparia entrar conosco no negócio? E aí você faz o quê? Você entrega a ele um pedaço do empreendimento. Ele se torna teu sócio, ele se torna teu parceiro naquele negócio. Então essa é uma forma de você não ser obrigado a desembolsar lá no instante zero o valor do terreno. Parceria. Muitos chamam de permuta. Permuta financeira, permuta física e assim por diante. Então a gente conversou com esse terreneiro, entendeu que para ele faz sentido, assim como nós, ele também gostaria de ter uma renda. E você fez um estudo de viabilidade, um plano de massas, pesquisa mercadológica, entendeu que aquele terreno é potencial para isso, você vai lá e entrega para ele um pedaço do negócio. Você ganha, ele ganha, você dilui risco, você diminui a exposição do teu sócio investidor e você sai com o negócio montado. Percebem que não é o fim do mundo? Você só precisa entender que alguém tem que fazer essa função. Alguém tem que trabalhar, alguém tem que ir atrás, alguém tem que conversar com o terreneiro, alguém tem que fazer estudo, pensar, conversar com o mercado, entender a demanda, a dinâmica daquele bairro, daquele site. Alguém tem que fazer isso. E se você se propõe a fazer isso, se você for um cara que se organizou, se planejou, dividiu o seu tempo, criou o seu timetable e assim por diante, você vai conseguir. E na hora que você conseguir, você mesmo sem ser sócio investidor, mesmo sem dispor de recursos, você tem direito a uma fatia do negócio. Você automaticamente se tornou um investidor em imóvel. Tá claro isso? Show! Nosso tempo está voando. Uma outra coisa que eu acho super importante para apresentar para vocês entenderem que a falta de recurso, ela não é um impedimento. Ela é combustível, ela é energia para a gente levantar da cadeira e ir atrás das coisas. Tá? Então, a falta de recurso, ela não é um problema. Ela talvez seja a solução para você. Porque, de novo, quem está aqui conosco quer se tornar um investidor. Está disposto a sair da sua zona de conforto, arregaçar a manga e trabalhar. Quer estar no controle. Quer ter drive do negócio. Porque o nosso posto Ipiranga aqui, ele vai até certo ponto, né? O cara que quer ficar de boa, vai fazer outra coisa. Está perdendo tempo aqui no Renda Imóvel Moeda Forte. Pode até ficar magoado comigo, tá? Quem está aqui é porque quer fazer acontecer. Então, olha só. Uma outra situação interessante
E vou dizer para vocês, até corriqueira, hein? Vocês nunca ouviram falar de amigos investidores, grupos de investidores, que até ganharam uma roupagem nova, crowdfunding, family offices, tem uma série de nomes mais bonitos. Mas vocês nunca ouviram falar de um grupo de pessoas que de repente se reúne com o propósito de investir? Isso acontece aos montes, hein? Se você sair dobrando duas esquinas, você tromba com uma turminha dessa. Grupos de médicos, grupos de advogados, grupos do futebol, pessoas que se conhecem, têm assim uma certa intimidade, né? Você mesmo deve fazer parte de um grupo de amigos que já pensou, já teve ideia de se tornar investidores no mercado imobiliário. Então, como é que você pode resolver o teu problema? Qual é a solução? Caramba, você se torna sócio estruturador dessa turma. Você vai, você estuda, você corre atrás, você monta planilha, faz estudo de massa, pensa, estrutura negócio, conversa com o terreneiro e fala: pessoal, olha só que negócio bacana que eu tenho para vocês. Porque esses caras de repente não têm tempo. Via de regra, o sócio investidor, ele não tem tempo. Há casos em que o sócio investidor é também o sócio estruturador, é também o sócio executor, operador e assim por diante. Mas existem muitos casos em que o sócio investidor não tem tempo para ocupar as outras posições. Então, justamente por isso existe você. Percebe? Então, aquilo que parece um problema é a solução. Tá? E um último ponto que eu queria trazer para vocês, que a nossa live já está aqui nos 4 minutos finais. Você está para se tornar, junto conosco aqui, um microinvestidor, certo? Você está a ponto de passar por uma jornada que começa na semana que vem. Segunda-feira, começa uma jornada investidor imóvel moeda forte. Quem ainda não se cadastrou, né? Aqui nos comentários, né, do YouTube, do Face, na nossa bio do Instagram, vai ter um link para você clicar lá, para você poder se inscrever para participar dessa nossa semana especial. Começa na segunda, terça e quarta. Nós vamos ter 3 aulas interessantíssimas, onde eu vou apresentar para vocês 3 ingredientes fundamentais para que você participe de uma noite muito especial com a gente. A noite do investidor imobiliário. Então, segunda, terça e quarta. Diego, desculpa, eu vou trombar com você na terça. Às 20h45. Nós temos 3 aulas imperdíveis. E na quinta-feira, às 20 horas, a gente vai ter a noite do investidor imobiliário. Então, eu convido vocês a se inscreverem, a clicarem no link lá na nossa bio, para que vocês se inscrevam para participar da noite do investidor imobiliário, onde eu vou apresentar um plano que vai mostrar para vocês como é que vocês começam na próxima semana e em 30 dias vocês se tornam, ou vocês estão aptos a se tornarem investidores em imóveis. Mas eu queria aproveitar que eu tenho 2 minutinhos. Não vai ter jeito. Semana que vem eu vou trombar com o Diego. E a aula da terça-feira é a aula de perfil de investidor, hein? Vou ver se eu trago o Diego, não sei não, vou discutir com ele ainda. Mas olha só, o que acontece? Rapidinho que está acabando. O pessoal não tem milagre. Quem virar para vocês e falar que porque vocês agora desejam, porque vocês agora querem, porque vocês estão determinados, vocês vão ter informações privilegiadas, não vão ter, pessoal. Então, existe um ditado que é o seguinte: o rio corre para o mar. Tá? Então, quanto maior o seu porte, quanto maior a sua maturidade, quanto maior o seu nível como investidor, maior potencial de receber informações privilegiadas, de receber dicas de negócio, de ter oportunidades na tua mão. Não tem jeito, pessoal. O rio corre para o mar. Então, para você, né, que deseja se tornar um investidor em imóveis,
que está determinado, que acabou de entender por que é que a falta de recurso não é um problema, é a solução para você. É que não tem mais essa desculpa. Se você continuar com essa desculpa é porque você não entendeu nada que eu contei para vocês. Então olha só, a live de hoje era para te destravar, para te mostrar que a falta de recurso é justamente o combustível, a energia que você precisava para dar esse primeiro passo. Tá? Então você está agora com a hashtag chega de desculpas. Ou pelo menos chega dessa desculpa. E se você tiver outra, posta aqui, posta lá como comentário no Insta, no Face, no YouTube, que eu vou e quebro essa objeção para você. Porque, para começar, só precisa estar com a gente. Tá? Então, olha só, não se iluda. Se você quer informações privilegiadas, se você quer ter acesso às maiores oportunidades, você vai ter que ralar. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que garimpar, você vai ter que ir atrás. Porque aquilo que vem mais pronto para peixe grande. Tá? Não adianta, pessoal. Não se iludam. Nada extraordinário vai cair no colo de vocês, via de regra. Né? O sócio estruturador, é o garimpeiro. É o cara que corre atrás, que bate a picareta, que fuça, que quebra, que mexe, que fala, que liga. Né? Não existe sucesso sem trabalho, sem esforço, Letícia. Vamos juntos nessa. Aliás, Letícia, obrigado pela tua companhia. A gente vinha falando esses dias, eu estava aguardando ansiosamente por você aqui. Obrigado por ter vindo, tá? Porque trabalho é o que não falta. No caso da Letícia, no caso de muita gente aqui, trabalho, dedicação, esforço não falta. De repente faltava esse empurrãozinho de hoje, né? Mas olha só, pessoal, não se iludam. Se você quer, você pode. Se você quer, você vai conseguir. Mas você tem que estar determinado. Você tem que se esforçar. Você tem que aprender. Você tem que ir atrás dos seus sonhos. Nós, do Renda Imóvel Moeda Forte, convidamos cada um de vocês que estão aqui conosco nessa live ou que estão nos assistindo de forma gravada a estarem conosco na próxima semana, de segunda a quarta, às 20h45, para a nossa Jornada Investidor Imóvel Moeda Forte. E na quinta-feira, às 20 horas, uma super aula para lá de especial, que vai ser a nossa noite do investidor imobiliário. Então, 3 aulas incríveis e uma masterclass, uma super aula, para eu ensinar para vocês, para eu mostrar para vocês qual é esse plano que vai levá-los do absoluto zero, sem sequer vocês saberem o perfil de vocês, o que vocês imaginam em termos de investimento, a estarem aptos a se tornarem um investidor em imóvel. Então, pessoal, eu espero que hoje, nesta nossa live, eu tenha ajudado vocês a entenderem que o teu problema é a solução. Pessoal, de coração, obrigado pela companhia de vocês, Maurício, o pessoal da Casa Nativa, tantos outros. Obrigado, Letícia, obrigado, Arruda, obrigado, Jefferson, Paulo, Gabriel, Ricardo, Diego, Mariana. Obrigado de coração, pessoal. Tamo junto. Semana que vem nós estamos de volta para a Jornada Investidor Imóvel Moeda Forte e a Noite do Investidor Imobiliário. Um beijo.